As 7 guerras mais chocantes na Bíblia. A história da destruição de Sodoma e Gomorra, registrada no livro de Gênesis, é um relato impressionante de justiça divina e advertência aos ímpios. Nestas cidades perversas, onde o mal prosperava e a corrupção moral era desenfreada, Deus decidiu intervir de maneira dramática. Sodoma e Gomorra eram conhecidas por sua maldade inigualável. Os habitantes dessas cidades haviam afundado em uma depravação que ultrapassava todos os limites. O juízo sobre elas já era iminente, e o Senhor decidiu enviar 2 anjos para avaliar a situação e salvar a única família justa ali, a de Ló. Ao chegarem a Sodoma, os anjos encontraram Ló sentado à porta da cidade, mostrando hospitalidade ao convidá-los para passar a noite em sua casa. Porém, antes que pudessem descansar, homens perversos da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que os estrangeiros fossem entregues a eles para serem abusados. Este ato de depravação revelou a profundidade da maldade que dominava Sodoma. Protegendo seus hóspedes celestiais, Ló foi avisado pelos anjos da iminente destruição. Instruído a levar sua família para fora da cidade, ele tentou alertar seus genros, mas eles zombaram da mensagem. Assim, na manhã seguinte, os anjos guiaram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora de Sodoma, implorando-lhes para não olhar para trás enquanto fugiam. Enquanto Ló e sua família fugiam para Zoar, a fúria de Deus se manifestou. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra, diz a Escritura. Este julgamento divino foi implacável, consumindo as cidades perversas com chamas que queimavam como o próprio inferno. A terra, contaminada pela maldade, foi purificada por um fogo celestial que não deixou nada além de ruínas fumegantes. Enquanto Ló e suas filhas assistiam ao espetáculo horrível de longe, a esposa de Ló, desobedecendo a ordem divina, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, um testemunho perene da advertência de Deus para não voltar atrás. A destruição de Sodoma e Gomorra permanece como um alerta vívido sobre a justiça de Deus contra o pecado e a maldade desenfreada. É um lembrete solene de que, mesmo em sua misericórdia, Deus não pode tolerar indefinidamente a corrupção e a perversão. Esta história ressoa através dos tempos, chamando todos os povos à retidão e à busca pela vontade de Deus, que é justa e santa. 2. A conquista de Jericó. A conquista de Jericó, narrada no livro de Josué, é um dos eventos mais dramáticos e milagrosos registrados na Bíblia. Situada estrategicamente às margens do Rio Jordão, Jericó era uma cidade fortificada, cercada por altas muralhas que pareciam impenetráveis. No entanto, diante da promessa de Deus e da liderança de Josué, os israelitas enfrentaram esse formidável desafio com fé inabalável. Após anos de peregrinação pelo deserto, os filhos de Israel finalmente alcançaram as fronteiras da terra prometida. Jericó foi o primeiro grande obstáculo em seu caminho. Antes de avançar, Josué recebeu instruções específicas do Senhor. Os guerreiros israelitas deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias consecutivos. 7 sacerdotes carregando trombetas de chifre de carneiro acompanhavam a marcha, anunciando a presença e o poder de Deus. No 7º dia, porém, algo extraordinário aconteceu. Os israelitas marcharam ao redor de Jericó não uma, mas 7 vezes. Na 7ª volta, Josué ordenou que todos os guerreiros gritassem, e os sacerdotes tocassem as trombetas. Instantaneamente, as muralhas de Jericó desabaram. Em um momento de destruição divina, as defesas da cidade caíram diante dos israelitas, que avançaram e tomaram Jericó. A vitória em Jericó não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho poderoso do poder de Deus e da importância da obediência e da fé. A estratégia divinamente inspirada de cercar a cidade e esperar pelo sinal de Deus revelou a soberania de Deus sobre as circunstâncias humanas. A destruição das muralhas também simbolizou a queda do poder dos inimigos de Israel diante da presença do Senhor. Além disso, a história de Jericó destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Desde os dias de Moisés, Deus havia prometido ao povo de Israel uma terra que fluía leite e mel, e a queda de Jericó foi o primeiro passo concreto para a realização dessa promessa. A conquista de Jericó não foi apenas uma conquista geográfica, mas um ato de inauguração da posse da terra prometida, onde os israelitas poderiam estabelecer-se conforme o plano divino.
Assim, a conquista de Jericó permanece como um monumento à fé inabalável, à obediência estrita e ao poder de Deus em cumprir seus propósitos através de seu povo. Esta história continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as gerações a confiarem na providência divina e a obedecerem à voz de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras e aparentemente insuperáveis. 3. O extermínio dos cananeus. O extermínio dos cananeus, conforme descrito na Bíblia, é um tema complexo e muitas vezes controverso que merece ser abordado com sensibilidade e entendimento histórico. Na narrativa bíblica, encontramos a ordem de Deus para os israelitas exterminarem completamente as nações cananeias ao entrarem na terra prometida. Esta ordem divina pode parecer difícil de compreender à luz dos valores modernos de justiça e misericórdia, mas é essencial considerar o contexto cultural e espiritual da época. Os cananeus eram conhecidos por suas práticas idolátricas extremamente corruptas, que incluíam sacrifícios humanos, culto a deuses falsos e uma moralidade decadente que contrariava os princípios de justiça e santidade que Deus desejava para seu povo. Em Deuteronômio 9:4-5, encontramos a explicação divina para essa ordem: não penses em teu coração, depois que o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a herdar esta terra, pois pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas é pela impiedade destas nações que o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A execução deste julgamento divino foi realizada através das campanhas militares dos israelitas, lideradas inicialmente por Josué e subsequentemente pelos juízes e reis que os sucederam. Cidades e povos inteiros foram destruídos como resultado dessa ordem, um testemunho do compromisso de Deus em purificar a terra e proteger seu povo da contaminação espiritual e moral dos cananeus. Embora seja difícil para nós hoje entender plenamente os motivos por trás dessa ordem divina, é importante reconhecer que Deus agiu de acordo com sua justiça e sabedoria perfeitas. A ordem de exterminar os cananeus foi uma intervenção radical destinada a preservar a pureza espiritual e moral do povo escolhido de Deus, garantindo que eles não fossem seduzidos pelas práticas e influências corruptas das nações pagãs ao seu redor. Além disso, esta narrativa nos ensina sobre a seriedade do pecado aos olhos de Deus e sua soberania absoluta sobre todas as nações e povos. Ela também destaca a importância da obediência a Deus, mesmo quando suas instruções podem parecer difíceis ou contrárias à nossa compreensão limitada. Em última análise, o extermínio dos cananeus na Bíblia serve como um lembrete poderoso do poder soberano de Deus, de sua justiça imparcial e de sua fidelidade em cumprir suas promessas através de seu povo. 4. A Guerra Civil Israelita. A Guerra Civil Israelita descrita em Juízes 19 é um dos episódios mais sombrios e perturbadores encontrados na Bíblia. Este relato é uma crônica vívida das consequências devastadoras do pecado e da deterioração espiritual entre o povo de Israel. Tudo começou com um ato hediondo de violência. Um levita viajando com sua concubina parou na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Infelizmente, ao invés de receber hospitalidade, o casal foi brutalmente atacado por homens perversos da cidade. A concubina foi abusada e violentada até a morte durante toda a noite. O levita, em um ato de desespero e indignação, cortou o corpo de sua concubina em 12 pedaços e enviou uma parte para cada uma das tribos de Israel, convocando-as para um conselho de guerra contra os habitantes de Gibeá. O que se seguiu foi uma reunião de representantes das tribos em Mispá, onde foi decidido que uma punição severa seria imposta a Gibeá pela atrocidade cometida. No entanto, quando os israelitas confrontaram os gibeonitas, a batalha foi feroz e devastadora. Apesar de terem inicialmente subestimado a força de seus oponentes, os homens de Benjamim eram guerreiros valentes e habilidosos. As tribos de Israel sofreram pesadas baixas durante os primeiros 2 dias de confronto, o que levou à reflexão e ao arrependimento diante de Deus. Buscando a orientação divina, os israelitas foram a Betel e choraram perante o Senhor, oferecendo sacrifícios e buscando sua intervenção. Deus então instruiu-os a liderar um terceiro ataque contra Benjamim, e desta vez, eles alcançaram a vitória com a ajuda do Senhor.
Os benjamitas foram derrotados, e a cidade de Gibeá foi incendiada, em uma cena de destruição que trouxe tristeza profunda ao povo de Israel. A guerra civil israelita em Juízes 19 é um lembrete doloroso das consequências do pecado, da injustiça e da violência que ocorrem quando os valores morais e espirituais são ignorados. Este episódio reflete a fragilidade da unidade nacional de Israel e a importância de buscar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Além disso, ele enfatiza a necessidade de justiça, retidão e arrependimento genuíno diante de Deus, a fim de restaurar a paz e a harmonia dentro da comunidade. Em última análise, este relato na Bíblia serve como um aviso solene para todas as gerações sobre os perigos da apostasia espiritual e da decadência moral, e a necessidade urgente de retornar à verdadeira adoração e obediência a Deus em todas as áreas de nossas vidas. 5. A derrota de Israel em Ai. A derrota de Israel em Ai, conforme descrito no livro de Josué, é um episódio que oferece profundas lições espirituais sobre a importância da obediência e da confiança em Deus. Após a milagrosa conquista de Jericó, uma cidade estrategicamente importante na entrada da Terra Prometida, os israelitas enfrentaram um revés surpreendente ao tentar conquistar a cidade de Ai. Ai era uma cidade menor e aparentemente menos fortificada do que Jericó. Confiados pela recente vitória e talvez subestimando o desafio à sua frente, Josué enviou uma pequena força para tomar a cidade. No entanto, para a surpresa e desespero dos israelitas, essa investida resultou em uma derrota vergonhosa. Os homens de Ai repeliram o ataque e perseguiram os israelitas, infligindo-lhes baixas significativas. Diante dessa derrota humilhante, Josué e os líderes de Israel ficaram perplexos e desesperados. Josué, em particular, rasgou suas vestes e prostrou-se diante do Senhor em busca de respostas. Ele questionou a Deus sobre o motivo de terem sido derrotados, temendo que a reputação de Israel entre as nações vizinhas fosse prejudicada e que o povo de Deus fosse abandonado à própria sorte. A resposta de Deus foi reveladora e pedagógica. Ele revelou a Josué que a derrota em Ai ocorreu porque havia pecado entre o povo de Israel. Um dos israelitas, Acã, havia desobedecido às ordens divinas ao roubar itens preciosos durante a conquista de Jericó e escondê-los em sua tenda. Esse ato de desobediência trouxe a ira de Deus sobre todo o povo, comprometendo a bênção e a proteção divina sobre eles. Após essa revelação, Josué tomou medidas imediatas para corrigir a situação. Acã e sua família foram identificados e executados, cumprindo a justiça divina e restaurando a pureza espiritual da comunidade de Israel. Com este pecado expiado, Deus renovou suas promessas e instruções a Josué para que ele liderasse Israel em uma nova investida contra Ai. Desta vez, Josué seguiu rigorosamente as instruções de Deus. Ele armou uma emboscada estratégica e enviou uma força que atacou Ai de forma surpreendente. Os homens de Ai foram pegos desprevenidos e derrotados de maneira decisiva. A cidade foi conquistada e destruída, cumprindo assim a vontade de Deus para Israel naquele momento. A derrota de Israel em Ai e sua subsequente vitória são um testemunho da soberania de Deus sobre as circunstâncias humanas. Este episódio ensina que a obediência irrestrita e a confiança em Deus são essenciais para o sucesso espiritual e material de seu povo. Além disso, ele nos lembra da necessidade de lidar com o pecado de maneira séria e decisiva, buscando sempre a purificação e a restauração espiritual diante de Deus. Portanto, a história de Ai na Bíblia não é apenas um relato de batalhas antigas, mas uma lição atemporal sobre a importância da integridade espiritual, da confiança em Deus e da prontidão para corrigir o curso quando nos desviamos de seus caminhos. 6. A guerra de Gideão contra os Midianitas. A história de Gideão contra os Midianitas, encontrada no livro de Juízes, capítulos 6 a 8, é um poderoso exemplo de como Deus usa indivíduos aparentemente insignificantes para realizar grandes obras em seu nome. Gideão era um homem simples, da tribo de Manassés, que vivia em tempos turbulentos para Israel. Os midianitas, junto com outros povos vizinhos, oprimiam severamente os israelitas, destruindo suas colheitas e causando fome e miséria por toda a terra. Em meio a essa situação desesperadora, Gideão estava debulhando trigo em um lugar escondido, tentando proteger o mínimo que tinha de ser roubado pelos inimigos, quando um anjo do Senhor apareceu para ele.
O anjo chamou Gideão de homem valoroso e anunciou que ele seria o instrumento de Deus para libertar Israel dos midianitas. A princípio, Gideão duvidou de si mesmo e questionou como poderia ser o libertador de Israel, considerando sua insignificância e a fraqueza de sua família. No entanto, o anjo assegurou-lhe que Deus estaria com ele. Gideão, então, respondeu ao chamado de Deus. Ele destruiu o altar de Baal que seu pai havia construído e, com a ajuda de outros israelitas, construiu um altar ao Senhor. Ele lançou um desafio a Deus, pedindo-lhe um sinal específico com um fio de lã, que foi prontamente concedido. Gideão, então, liderou um exército de 30.000 homens para confrontar os midianitas. No entanto, Deus instruiu Gideão a reduzir seu exército, para que a vitória fosse claramente atribuída ao poder de Deus, não à força humana. Através de um processo de seleção, Deus reduziu o exército de 30.000 para apenas 300 homens, escolhidos com base em sua vigilância e prontidão para obedecer às instruções divinas. Com esses 300 homens, Gideão executou um plano engenhoso. Ele dividiu seu pequeno exército em 3 grupos e armou cada homem com uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. À meia-noite, eles cercaram o acampamento dos midianitas, ao som das trombetas e ao quebrarem os cântaros para revelar as tochas, causaram pânico e confusão entre os inimigos. Os midianitas, aterrorizados e desorientados, começaram a lutar entre si em uma fuga desordenada. Gideão e seus homens perseguiram os midianitas e obtiveram uma vitória decisiva sobre eles. A libertação de Israel das mãos dos opressores midianitas foi completa e notável, destacando o poder de Deus em cumprir suas promessas e proteger seu povo quando eles confiam nele plenamente. A história de Gideão contra os midianitas é um lembrete poderoso de que Deus frequentemente escolhe os fracos para confundir os fortes, e os humildes para exaltar. Gideão começou com dúvidas e incertezas, mas através de sua fé e obediência, ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Sua história nos encoraja a confiar no poder soberano de Deus em nossas próprias vidas, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. 7. O massacre dos profetas de Baal. O impressionante massacre dos profetas de Baal, registrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, é um evento marcante que ilustra a soberania de Deus e a rejeição da idolatria. Neste contexto, o profeta Elias enfrentou diretamente os profetas de Baal e Azerá, que eram adorados por Jezabel, a rainha de Israel. A história se desenrola com Elias desafiando o rei Acabe e os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. A nação de Israel estava dividida entre servir a Deus e seguir os falsos deuses dos cananeus, especialmente Baal. Elias propôs um teste: cada lado deveria preparar um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo do céu seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitaram o desafio e passaram o dia inteiro clamando a Baal, dançando em volta do altar e cortando-se em rituais desesperados. No entanto, Baal não respondeu. Elias, então, preparou seu altar, pediu que fosse inundado com água 3 vezes e orou ao Deus de Israel. Em resposta à sua oração, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a água ao redor do altar, demonstrando claramente o poder de Deus. O povo de Israel, testemunhando este milagre, prostrou-se diante do Senhor, reconhecendo que ele era o único Deus verdadeiro. Em seguida, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados, levados ao vale de Quizon e lá fossem mortos. Este massacre dos profetas de Baal, embora possa parecer severo aos olhos modernos, reflete o compromisso de Deus em preservar a pureza da adoração e proteger seu povo da influência da idolatria. Para os israelitas da época, o culto a Baal representava não apenas uma negação da fé em Deus, mas também uma ameaça à aliança e à identidade nacional. Além disso, este episódio sublinha a importância de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a adoração a Deus e a idolatria. A vitória de Elias não foi apenas uma demonstração de poder divino, mas um lembrete solene da necessidade de se comprometer com a verdadeira fé e de rejeitar qualquer coisa que possa se interpor entre nós e o Senhor. Portanto, o massacre dos profetas de Baal não deve ser visto apenas como um julgamento severo, mas como um ato de justiça divina e um chamado à fidelidade e à devoção exclusiva a Deus, o único digno de toda honra e adoração.
Após o massacre dos profetas de Baal no Vale de Quizon, a nação de Israel experimentou um período de renovação espiritual e unidade. O milagre no Monte Carmelo e a demonstração do poder de Deus através do fogo do céu fortaleceram a fé do povo em Yahvé, o Deus de seus antepassados. Sob a liderança renovada de Elias, Israel se afastou da idolatria que havia ameaçado sua identidade nacional e comprometeu-se a servir apenas ao Deus verdadeiro. A reforma espiritual se espalhou por todo o país, resultando em um período de paz e prosperidade que não era visto há muito tempo. Jezabel, a rainha ímpia que havia promovido a adoração a Baal, foi confrontada e seu reinado de influência maligna chegou ao fim. O povo de Israel voltou seus corações para o Senhor, restaurando os altares e práticas de adoração conforme prescritas na lei de Moisés. Elias, reconhecido como um profeta poderoso e fiel, continuou a ser um instrumento de Deus para orientar e instruir o povo. Seu ministério profético não apenas trouxe correção e redenção para Israel, mas também preparou o caminho para futuras gerações de líderes que buscavam a vontade de Deus. Assim, o massacre dos profetas de Baal não foi apenas um episódio de julgamento divino, mas um momento decisivo de restauração espiritual e reconciliação do povo com seu Criador. Israel, fortalecido em sua fé e compromisso com Deus, avançou com confiança para enfrentar os desafios que o futuro poderia trazer, confiando na promessa de que Yahvé estava com eles em todas as circunstâncias. Gostou do vídeo? Se inscreva e até mais!